Celso. Bom dia, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui na central de transmissão do local da igreja em João Monlevade. Estamos aqui servindo o Senhor com a palavra fundamental e a palavra profética. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais um dia, graças ao Senhor por mais uma manhã, neste domingo, que é também um dia de ressurreição, onde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor todos os domingos. Por causa da pandemia, por causa dos tempos difíceis, nós ainda estamos fazendo a transmissão online e almejamos por breve tempo, mais rápido possível, oramos para estarmos juntos, reunidos presencialmente com os irmãos. Mas o Senhor, Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção e tem nos suprido com sua palavra fundamental e a sua palavra profética. Ó Senhor Jesus, vou iniciar essa transmissão com a oração ao Senhor e depois prosseguiremos com a palavra que o Senhor vai nos trazer essa manhã. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor, humildemente nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial. Amém. Senhor, abençoe também todo aquele que está ouvindo. Amém. Senhor, ouvindo a Sua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, abençoa a casa dos irmãos. Amém. Senhor, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Bom é invocar o nome do Senhor, amém. Porque perto o Senhor está de todos aqueles que invocam, sim. E a todos aqueles que invocam com realidade. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor é o Filho do homem. Amém. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. O Senhor é aquele que nos visita, sim. O Senhor é aquele que nos consola. Amém. Senhor, visita cada um dos irmãos. Amém. Senhor, cada casa. Amém. Senhor, nós colocamos agora nas mãos do Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor possa blindar. Amém. Senhor Jesus, ó, com a Tua presença. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Guardando cada irmão e cada irmã. Amém. Senhor Jesus, ajudando-os a perseverar nesses dias difíceis. Ó Senhor Jesus, ajudando-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós declaramos essa manhã que nós amamos ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Aproveitamos para lembrar que, Senhor, da Tua obra redentora. Amém. Senhor, em memória de Ti. Amém. Senhor, nós lembramos da Tua morte. Sim. Senhor, da Tua ressurreição. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, tomou o cálice da maldição, amém. Para que nós tomássemos o cálice da bênção. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Por isso nosso coração é de gratidão. Senhor Jesus, amém. Porque o Senhor sofreu no nosso lugar. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, para trazer para nós essa obra redentora, Senhor, essa salvação, amém. E para nos dar a vida eterna. Amém. Por isso, Senhor, nosso coração é de gratidão. Amém. Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Amém. Por isso, Pai, o amor de Cristo nos constrange. Amém. Senhor, considerando nós isso, amém. Que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam agora, amém. Não vivam para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Sim, Senhor Jesus, amém. Nosso coração é de gratidão. Amém. Que o amor do Senhor realmente possa nos constranger. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. O amor do Senhor possa nos encorajar. Ó Senhor Jesus, amém. Para nós prosseguirmos, sim. Senhor, até o dia final. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia pela palavra. Ó Senhor Jesus. Ó, aleluia pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã eu reivindico o sangue poderoso de Cristo. Eu reivindico a presença do Espírito Santo. Eu reivindico a cobertura da palavra. Ó Senhor Jesus, que nos habilita e nos autoriza, Senhor, a compartilhar
Senhor Jesus. Oh, um assunto tão nobre, que é um assunto celestial, que é um assunto divino, que é a palavra do Senhor. E peço liberdade para entrar na casa dos irmãos, ó, por meio dessa ferramenta, ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos iluminar e nos dar direção, ó Senhor Jesus, porque o sangue nos purifica de todo pecado quando nós confessamos, a palavra nos lava e o Espírito Santo nos renova e nos regenera. Hoje, irmãos, nós temos o sangue, nós temos a palavra e nós temos o Espírito. Não importa o que você fez hoje, não importa o que você fez ontem, basta o arrependimento, ó Senhor Jesus, basta voltar ao Senhor, ó, e o Senhor está de braços abertos para nos receber, e as misericórdias do Senhor é causa de nós não sermos consumidos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vem e nos enche com a palavra dele. Aí o Senhor também nos dá uma nova direção, e o Senhor também nos dá um novo começo, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, eu não sou digno, Senhor Jesus, Senhor, mas a misericórdia e a graça do Senhor alcança cada um de nós, Senhor Jesus. Nós temos esse privilégio, irmãos. Senhor, dia domingo, dia 25 de abril, Senhor, às 10 horas da manhã, nós estamos compartilhando um assunto tão nobre. Nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. Palavra de Deus que, segundo Hebreus 4:12, ela é poderosa, ó Senhor Jesus, ela é viva e eficaz, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes, ó Senhor Jesus. Essa palavra que é viva e eficaz, ela preenche cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Senhor, que nós possamos ser diligentes e nos apegar com mais firmeza às palavras ouvidas, porque essa palavra é que nos dá direção, ó Senhor Jesus, que nos faz caminhar, Senhor, que nos faz perseverar, nos faz prosseguir até a volta do Senhor. Então, o intuito, irmãos, aos domingos, como os irmãos já têm assistido há algumas semanas, aos domingos é o ruminar e a atualização da palavra profética, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, então nesta manhã nós estamos compartilhando, nós vamos pegar alguns aspectos da palavra que tem sido falado para nós ruminarmos, para nós revisarmos, ó Senhor Jesus, para tocar no encargo que está no coração de Deus, porque Deus é aquele que está falando para nós, irmãos. Ele insiste em nos fazer reinar. Obrigado, Senhor, pelo teu falar insistente conosco. O Senhor não desistiu de nós, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então meu encargo, irmãos, esta manhã é falar um pouco sobre Apocalipse, a revelação que tem dado para nós nesses últimos dias de Apocalipse, de Ezequiel, mas também está relacionado às últimas mensagens do nosso mestre, quando ele esteve aqui há 2000 anos atrás, do nosso Salvador e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele que era a própria palavra encarnada, Senhor Jesus, Ele veio e Ele tinha uma comissão, Ele tinha um chamamento especial, Ele tinha uma função, que era pregar o Evangelho do Reino, ó Senhor Jesus. Então, nos finais dos Evangelhos ali, no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas, ele deixa esse comissionamento para aqueles que ele preparou e para aqueles que haveriam de vir, ou seja, nos inclui neste comissionamento, ó Senhor Jesus. Então nós vamos falar do encargo de Ezequiel, do encargo de Apocalipse, do encargo dos Evangelhos, relacionando com a igreja, que é coluna e base da verdade, ó Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade, como nosso irmão falou ontem, como nosso irmão Warley. Então ele mostrou alguns aspectos ali da igreja como coluna e base da verdade, ó Senhor Jesus. E nós vamos ver que esse aspecto da igreja como coluna e base da verdade está relacionado com a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental é como se fosse a base, ó Senhor Jesus, e a palavra profética é como se fosse a coluna.
Uma está ligada com a outra. A coluna precisa da base e a base precisa da coluna. Ó Senhor Jesus, porque uma coluna sem base facilmente será derribada. E a Senhor Jesus, e a base sem a coluna não tem uma expressão. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela tem esses dois aspectos, como base, Senhor Jesus, e como coluna. A palavra fundamental é essa base, essa que nos dá sustentação para desenvolver uma expressão que é a coluna. E a igreja tem esse aspecto. Como a igreja tem esse aspecto, a igreja é composta daqueles que foram regenerados. Ou seja, Deus quer fazer dos irmãos da igreja em João Molevade essa base e essa coluna da verdade. Em tempos de mentira, em tempos de fake news, Deus está preparando os irmãos da igreja em João Molevade como base e coluna da verdade. Ó Senhor Jesus, como diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele foi enfático: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 17, ó Senhor Jesus, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus. E também nós estudamos em Hebreus, no capítulo 11, disse que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a palavra certeza, ali no versículo de Hebreus 11, no original é hipóstase. E hipóstase significa realidade absoluta, realidade completa, substância, concreto. E também a mesma palavra hipóstase no grego está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, onde fala que Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, a expressão exata do seu ser, no grego é hipóstase, que significa substância, que significa realidade, verdade absoluta. Ou seja, então nós podemos concluir que Cristo, irmãos, ele é a substância de Deus, ele é essa verdade absoluta. Ó Senhor Jesus, essa substância. Então Deus está nos encorajando, irmão, mesmo com as adversidades, mesmo com as tribulações e sofrimentos que nós estamos passando, Ele quer fazer de nós essa base e coluna da verdade, da realidade. A única realidade concreta e absoluta do universo é Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ele quer fazer de cada família da igreja em João Molevade um terebinto, um carvalho que é referência de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado que o Senhor tem esse desejo. Para isso, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, Ele nos chamou para uma função maravilhosa, irmãos. Nós estamos realmente nos tempos finais. Muitos são os fenômenos que estão acontecendo. Eu vou citar alguns versículos, mas não terei tempo de lê-los todos. Mas são assuntos que os irmãos já estão familiarizados. Irmãos, em Mateus 24, em Lucas 21, o Senhor fala desses tempos difíceis e tempos do fim. Mateus 24, o Senhor fala que primeiro haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, nações lutando contra nações. Ó Senhor Jesus, fomes. Em Lucas já fala mortandade, epidemias. Senhor Jesus, mas ainda não era o fim, são o princípio das dores. E na porção de Mateus 24, versículo 12 em diante, o Senhor fala que o evangelho do reino seria pregado entre as nações, seria dado testemunho entre as nações, então viria o fim. Então, irmãos, muitos fenômenos já estão acontecendo, nação lutando contra nação, terremotos, epidemias, fomes. Ó Senhor Jesus, mas o fator determinante, nós cremos que ainda é a pregação do evangelho do reino.
O evangelho da graça e o evangelho do reino. Não são dois evangelhos, mas o evangelho da graça é o evangelho da vida. Cristo veio para nos salvar, nos dar vida e vida em abundância. O evangelho do reino é o evangelho do crescimento de vida, para nos tornar filhos maduros, aqueles que receberão a herança do Pai, aqueles que serão transformados. Ó Senhor Jesus, trazer o reino de Deus. A igreja é a realidade do reino dos céus. Ela é que manifesta a vontade de Deus na terra, mas ainda não é a manifestação. A manifestação nós sabemos que virá com o reino milenar. Mas esse evangelho, ele deve ser pregado, irmãos, e ele está sendo pregado. Senhor Jesus, mesmo nas situações difíceis, mesmo com o advento dessa Covid-19, o evangelho está sendo pregado. Através do IVPT, que é o Instituto Vida para Todos, essas transmissões, Deus está usando essa tecnologia para que essa palavra chegue aos confins da terra. Através de transmissão global, onde há sinal de internet, está chegando essa palavra do reino. Senhor Jesus, esse evangelho sem mistura, essa revelação que o Senhor tem dado para nós, está chegando para as pessoas. Através também da comportagem dinâmica, milhões de livros com a palavra revelada está sendo distribuído. Ou seja, irmãos, nesses últimos anos o Senhor tem avançado. Ou seja, o evangelho do reino está sendo pregado. E isso tudo é para apressar a volta do Senhor. E também o Avança Jovens, também a rede de cuidados. Ó Senhor Jesus, o ministério das irmãs. Senhor Jesus, Deus tem usado essas ferramentas. Não podemos esquecer do Bucafé. Deus tem usado essas ferramentas para que o evangelho do reino alcance as pessoas, e então venha o fim. Mas nesses últimos dias, Deus tem nos abençoado abundantemente com irmãos e irmãs. Irmãos que estão à nossa frente, são canais sendo usados por Deus, e a palavra do Senhor tem sido dada a nós abundantemente, para nos preparar, irmãos, para preparar a igreja, Senhor, para a volta do noivo, para preparar a noiva para, ó Senhor Jesus, para o encontro final. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos preparado, irmãos. Senhor Jesus, para que não sejamos pegos de surpresa, mas o Senhor tem nos preparado. A palavra do Senhor tem nos encorajado. O Senhor tem nos preparado dia após dia. Ó Senhor Jesus, que cada irmão e cada irmã da igreja em João Monlevade saiba que Ele é especial. Das igrejas da região, da micro-região do Médio Piracicaba, da região 6, que é Minas Gerais e Espírito Santo, do Brasil e de todos os continentes, que saibam que são especiais, que cada irmão, cada irmã é especial no corpo de Cristo. Cada irmão é um irmão caríssimo, e ele recebeu também de igual modo um chamamento. Ó Senhor Jesus, e que agora nós precisamos proceder de modo digno do chamamento, do nosso chamamento. Nós temos um chamamento especial, irmãos, e o chamamento é colaborar e contribuir com a pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, toda essa preparação, toda essa palavra que tem chegado a nós é para nos preparar, para que quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim como alimentando os nossos conservos. Às vezes você não pode estar na linha de frente como os comportores, mas você pode orar para que o Senhor possa blindá-los cada vez mais, principalmente para deter a pandemia, para que eles não sejam infectados com esse vírus, mas que eles possam levar a vacina divina, que eles possam levar o próprio Cristo e a palavra, Senhor Jesus, para curar as pessoas do mistério da iniquidade, daquele veneno que foi colocado no jardim do Éden, que assola a vida das pessoas, para livrá-lo do diabo que vem para matar, roubar e destruir. Mas quando eles chegam com a vacina divina, que é o próprio Cristo, a palavra revelada, para que as pessoas sejam curadas.
Então, às vezes, você não está na linha de frente, distribuindo o jave, distribuindo os folhetos, os jornais, mas você pode estar na retaguarda, orando, Senhor Jesus, sustentando tais irmãos. E lembrando que a sua oração, ela também pode ser feita online. Você também pode enviar mensagens por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, por meio das ferramentas de comunicação que o Senhor tem disponibilizado para nós, por meio de um telefonema. Ó Senhor Jesus, são tantas ferramentas, são tantas maneiras. Senhor Jesus, ó Senhor, o Senhor possa nos orientar de como cuidar das pessoas. Também, irmãos, o Senhor tem falado para nós que quando os comportores estão na linha de frente, agora o Senhor tem dado uma luz, que é a criação de um centro de acolhimento e distribuição. Então, às vezes eles estão na lida diária e contatando as pessoas na rua, no seu vediário, mas agora também nós iremos deixar com essas pessoas um folheto de evangelização com um número do WhatsApp em contato, e depois nós vamos cadastrar essas pessoas, e aquelas que precisarem de oração ou precisarem de um cuidado, nós vamos distribuir para os irmãos funcionarem. Ó Senhor Jesus, para ser essa rede de cuidados, Senhor Jesus, apacentando, pastoreando, Senhor Jesus. Então, irmãos, a visão que o Senhor tem aberto para nós, tanto em Apocalipse como em Ezequiel, em suma, é para nos preparar para a pregação do Evangelho. Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos em Apocalipse. Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4. Senhor Jesus, versículo 4 e 5 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ó Senhor, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 6: e nos constituiu reino sacerdotes do seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus, aleluia, pela obra redentora, porque Ele nos ama e pelo seu sangue, Ele não só nos libertou dos nossos pecados, mas Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Senhor Jesus, que comissionamento, irmãos. Senhor, que responsabilidade. Cada irmão e cada irmã da igreja em João Levade faz parte desse reino de sacerdotes. Ou seja, Deus te salvou para você servi-lo. Então o sacerdote denota serviço. Nós somos libertados das trevas para servir ao Deus vivo e verdadeiro, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Deus, esse Senhor que nos salvou, Ele também nos prepara. Por um lado, nos versículos iniciais que nós lemos, denota uma função, um comissionamento. Ele fez de nós reino de sacerdotes. Mas Ele nos prepara, irmãos, principalmente no tempo do fim. Lembra lá de Mateus 24, quando fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Senhor, mas nós não estamos nesse grupo de pessoas. Que o Senhor nos livre desse quadro de esfriar, Senhor Jesus. Muito pelo contrário, nós vamos ver agora que Ele está no nosso meio, nos preparando nesse tempo final, porque tem um comissionamento para nós, e Ele está nos preparando com fogo, com eletricidade,
com energia, com o Espírito Santo. Senhor Jesus, e Ele não nos deixa só. Senhor Jesus, Ele venceu. Nós vimos com a palavra do nosso irmão Ezra o Evangelho do Filho do Homem. Ele sabe o que é sofrer, homem de dores. Ele teve experiência para poder nos socorrer, para nos levar até a reta final, e Ele está no nosso meio. Então Apocalipse começa aqui com essa visão maravilhosa. Olha o versículo, Senhor Jesus, irmãos, olha o versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ó Senhor Jesus! Então João, ele viu que existia no meio dos candeeiros um semelhante a Filho do Homem. Ou seja, esses candeeiros aqui, irmãos, são as 7 igrejas. No versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, vírgula, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que visão maravilhosa em Apocalipse 1, que é uma continuidade do Evangelho de João, que o Senhor preparou para nosso encorajamento, e o Senhor preparou para o nosso treinamento para os tempos finais, ou seja, para o tempo que nós estamos vivendo. Então essas 7, Senhor Jesus, esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que é o sumo sacerdote, Ele está andando no nosso meio. Ó Senhor Jesus, nós não estamos sozinhos, como Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco para nos preparar, para nos assistir, para cuidar de nós. Essa é a primeira visão maravilhosa aqui de Apocalipse capítulo 1, que é continuidade do Evangelho de João, que o ministério de João é um ministério para o tempo do fim, que é o ministério do Espírito e vida, que é o ministério do amor. Ó Senhor Jesus, é aquele que o Senhor disse que iria permanecer até que Ele viria. Então Ele está dizendo que o Senhor, Ele está no meio de nós. E ainda fala, irmãos, de uma visão do trono. Então de Apocalipse capítulo 1 nós vamos passar para Apocalipse capítulo 4, que fala da visão do trono, que os irmãos têm falado conosco dessa visão do trono. E o que diz Apocalipse 2 e Apocalipse 3? Então já é conhecido por nós que Apocalipse 2 e Apocalipse 3 fala da experiência das igrejas, né? A igreja em Éfeso, a igreja em Esmina, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. É a história das igrejas no capítulo 2, capítulo 3. Antes de entrar no capítulo 4, tem um ponto maravilhoso, um ponto só, que eu quero falar da experiência dessas 7 igrejas. É que nesses 2 capítulos nós temos 7 advertências, e as 7 advertências é com relação a dar ouvido o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 2, no versículo, os irmãos podem anotar, não vou ler todos os versículos, mas é a mesma advertência que estão todos esses versículos. No capítulo 2, no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus. Aí no capítulo 2 ainda, no versículo 11, tem essa mesma advertência. No capítulo 2, no versículo 17, também tem essa advertência. No capítulo 2, no versículo
29 também tem essa advertência pela quarta vez. Pela quinta vez, essa advertência está no capítulo 3, no versículo 6. Pela sexta vez, essa advertência está no capítulo 3, no versículo 13. E por último, no capítulo 3, no versículo 22. Esse eu vou ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus, que advertência forte, irmãos. Que o Senhor possa nos dar ouvidos físicos e espirituais, para que possamos ouvir a voz do Espírito, com os nossos ouvidos físicos e com os ouvidos do coração, o ouvido espiritual. Não só escutar como uma bela história, mas ouvir como uma direção que vem do próprio Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nesses tempos do fim, o Senhor está falando muitas vezes, de muitas maneiras. Pai, prepara o meu coração para eu ouvir a Tua palavra e acolher com mansidão, não com espírito de incredulidade, mas crendo, porque muitos que o Senhor tinha um propósito, retirando eles do Egito, passando pelo deserto para entrar em Canaã, mas muitos não entraram no descanso, porque foram incrédulos com relação ao que o Espírito estava dizendo por meio do seu servo Moisés. Senhor Jesus, nos livra do perverso coração de incredulidade. Muito pelo contrário, Senhor, quero acolher com mansidão as verdades ouvidas, Senhor, para que elas possam tornar a realidade, para que possa fazer de cada um de nós, da Igreja Monlevade, essa base e essa coluna da verdade, em tempos de fake news, em tempos de mentira. Senhor, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não quero ouvir o que os políticos estão falando, os que se dizem entendidos, os filósofos, os sociólogos, as ideologias, as muitas vozes, as muitas trombetas. Eu quero ouvir uma só trombeta, que é a trombeta do Espírito Santo de Deus, que fala através dos irmãos que são inspirados por Deus. Ó Senhor Jesus, eu quero ouvir essa palavra, porque é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a Tua palavra. Lâmpadas para os meus pés, luz para o caminho, é a palavra do Senhor. Eu quero ouvir essa palavra. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, Senhor Jesus, na prática, eu quero, Senhor, obedecer ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, me constituir com a palavra fundamental. Senhor Jesus, a palavra fundamental, irmãos, que os irmãos têm falado para nós, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que dá base. Eu tenho ouvido de alguns irmãos, o Esdras falou sobre isso, ou seja, o problema não é só lá na região dele, e ele tem um raio-x completo do Brasil, mas só muda de endereço. Nós temos ouvido de alguns irmãos também, que têm dificuldade em compreender a palavra profética. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor tem nos mostrado, quanto mais eu entro na palavra fundamental, quanto mais eu alimento da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, da oração, mais o Senhor revela para nós o que nós devemos fazer. Quanto mais eu me relaciono com a palavra fundamental, quanto mais eu me alimento das verdades, o próprio Senhor disse: a minha carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Então, quanto mais eu sou íntimo da palavra do Senhor, da palavra fundamental, mais o Senhor revela a sua vontade por meio da palavra profética. Aí eu consigo compreender mais qual é a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos desassociar a palavra fundamental da palavra profética. Uma depende da outra. A palavra profética depende de um terreno da palavra fundamental, do meu relacionamento com a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra, o Senhor, Ele vai revelar, Senhor Jesus, a Tua vontade atual.
Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vimos essa revelação maravilhosa de Apocalipse no capítulo 1, e agora nós vimos a questão de dar ouvido que o Espírito diz às igrejas. Vamos pular para o capítulo 4, onde nós temos a visão do trono, e aí está o X da questão, as revelações que o Senhor tem mostrado para os irmãos que estão à nossa frente, mostrando ali que do trono saem vozes, saem relâmpagos. Senhor Jesus, ó Senhor, os elétrons, a energia, o poder de Deus, nada mais é, irmãos, que o poder do Espírito Santo, ó Senhor Jesus. Então eles têm aquela visão e trazem na prática para nós, ó Senhor Jesus. Vamos ler essa visão do trono, é Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó: depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, ó Senhor Jesus. Aí João diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, ó Senhor Jesus. E este que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nesse trono, olha o que fala no versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Paulo fala para Timóteo: reavive o dom de Deus que está em vós. Senhor Jesus, reacende, traduzindo, reacende, abana a chama do dom do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo que está em vós. Porque Deus não tem dado para você, Timóteo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Essas palavras também são para a igreja em João Levade. Deus quer dar um avivamento para nós, irmãos, e esse avivamento acontece por meio do nosso sumo sacerdote, porque ele está no trono, e desse trono saem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 espíritos diferentes, mas é a sua completude, a sua completez, a ação máxima do Espírito, exatamente para nos tirar, Senhor Jesus, da nossa apatia espiritual, do nosso desânimo, da nossa tristeza, ó Senhor Jesus, para nos livrar daquela condição de que o amor de quase todos esfriará. Para isso tem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, para esse tempo do fim. Primeiro, fogo para nos iluminar. Segundo, para nos aquecer. Terceiro, para queimar as impurezas. Senhor Jesus, é o Espírito de Deus na sua capacidade máxima nesses últimos dias, e esse Espírito está tão acessível a nós. Senhor Jesus, basta invocar o nome do Senhor. Lembra de João capítulo 7, aquele que o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, capítulo 7, versículo 37 em diante, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele dizia respeito ao Espírito que haveriam de receber, e nós já recebemos esse Espírito. Ó Senhor Jesus, no tempo do fim, irmãos, nós temos esse Espírito na sua capacidade máxima, que está tão disponível para nós, com essa manifestação aqui no trono, com essa revelação maravilhosa. É para exatamente nós enfrentarmos tempos difíceis, que está tão disponível para nós. E Apocalipse fala desse Espírito aqui no capítulo 4. Aí no capítulo 5, irmãos, nós temos um livro que está fechado. Ó Senhor Jesus, e aquele que estava sentado no trono, ele tinha um livro, e esse livro, Senhor Jesus, escrito por dentro e por fora, ele estava fechado. E João, vendo aquilo, João chorava muito.
João chorava muito, porque não achava ninguém que era digno. Ó Senhor Jesus! Mas um anjo proclamou em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, isso no versículo 2 do capítulo 5, tá, irmãos? Ora, versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João dizia: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chora, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, nós temos este cordeiro. 7 chifres aqui denota poder e autoridade na sua capacidade máxima. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ó Senhor Jesus! Então João não precisava ficar mais triste, porque o cordeiro, ele venceu para abrir o livro e desatar os selos, para abrir a economia e a vontade de Deus. E aí ele está aqui como 7 espíritos enviados para toda a terra, enviados para nos socorrer. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, no versículo 9 diz assim, então entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinaram sobre a terra. Digno é o cordeiro, ó Senhor Jesus! Então, irmãos, esse cordeiro, ele venceu, e agora ele está nos levando também a vencer. Ó Senhor Jesus, este cordeiro, o próprio Cristo, ele venceu para abrir o livro, desatar os selos. E aí os irmãos não só têm revelado para nós Ezequiel, mas também têm revelado para nós o livro, esses selos que foram abertos. Aleluia! E estes selos, aí nós já chegamos no capítulo 6. Estes selos, irmãos, os 4 primeiros selos, nós também já estamos familiarizados com eles, mas como o intuito desta manhã é nós ruminarmos a palavra, é nós atualizarmos a palavra. O que quer dizer estes 4 selos primeiros que foram abertos aqui no capítulo 6? Ó Senhor Jesus, o primeiro selo, Senhor, é o cavaleiro e o cavalo branco, que significa o Evangelho, que saiu vencendo para vencer. Eu não vou ler por causa do tempo, mas os irmãos vão ler no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 8, mostra os 4 primeiros selos que foram abertos, e nós vamos mostrar a correlação deles com a volta do Senhor, a correlação deles com os tempos finais. O primeiro selo realmente é o cavalo branco, o segundo é o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo preto e o quarto o cavalo amarelo, o cavalo e seu cavaleiro. O cavalo branco denota o Evangelho, que saiu vencendo para vencer. O cavalo vermelho são as guerras, as muitas guerras, sangue derramado, as muitas mortes. O terceiro cavalo e seu cavaleiro é o cavalo preto, que significa uma situação de escassez, de trevas, de fome. Ó Senhor Jesus! E muitos morreram por fome. E o quarto cavalo e o seu cavaleiro é o amarelo. Esse amarelo no original grego é chloros, que é um amarelo esverdeado, é um amarelo pálido, que significa a morte. A pessoa não tem vida, são os cadáveres em putrificação. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, isso já foi revelado para nós, e isto está acontecendo paralelamente, enquanto a pregação do Evangelho,
e o evangelho do reino será pregado e será dado a muitas nações, então virá o fim. Então esse cavaleiro e o seu cavalo branco, ele está em curso. Juntamente com ele, irmãos, muitas nações estão em guerra, muitas mortes, muitas nações lutando contra as nações. Senhor Jesus, ao longo das eras, a guerra ceifou muitas pessoas e ainda ceifam, não aqui na nossa região, mas em outros continentes. Isso é mais evidente. E a fome, ó Senhor Jesus, a fome, Senhor, na África, na Etiópia, na Índia, em muitos outros lugares, até mesmo no Brasil, pessoas abaixo da linha da pobreza, a fome também ceifa muitas pessoas. E por fim, ó Senhor Jesus, o cavaleiro amarelo, Senhor, em consequência das guerras, da fome, aí acontecem muitas mortes, Senhor Jesus. Mas, irmãos, o nosso compromisso para restabelecimento da vontade do Senhor nesta terra, nosso compromisso é com a pregação do evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Então Deus, ele deu essa responsabilidade para nós. O nosso compromisso e o nosso comissionamento é com esse cavalo branco e o seu cavaleiro. Vamos ler em Mateus. Nós temos uma porção em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Senhor Jesus. E também em Atos. Senhor Jesus, esse comissionamento começou com nosso Senhor Jesus e agora estendeu a cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, Mateus capítulo 28. Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Olha o que diz aqui. Esse trecho está relacionado com a comissão. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Senhor Jesus, que comissionamento! Não se restringe apenas aos 12, irmãos. Esse comissionamento alcança a igreja em João Molevade, para nós darmos continuidade, Senhor, ao propósito de Deus. Ó Senhor Jesus, que é o encargo do cavalo branco e seu cavaleiro, que saiu vencendo para vencer. Senhor Jesus, que é a igreja, que é coluna e base da verdade. Senhor Jesus, ó, essa verdade que vai produzir a fé nas pessoas. E a fé vem, como nós vimos ontem, o irmão citou, o Arley citou Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pela ouvir a palavra, e a palavra é a pregação de Cristo. Mas como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Em Romanos mesmo diz: conformosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Conformosos são os pés daqueles que em João Molevade. Pai, nos dá a realidade dessa palavra. Pai, restitui em nós o dia da alegria da nossa salvação. Como estávamos felizes e queríamos contatar amigos, parentes e pessoas. Muito mais agora, com a palavra profética que tem sido mostrado a nós, principalmente nos lembrando para onde que vai as pessoas que dormem e que morrem no Senhor. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e recebem, confessam com sua língua, crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos
levanta suas mãos e aceita Jesus como seu libertador e redentor, essas pessoas serão consoladas no seio de Abraão. Mas aquelas pessoas que ainda não têm experiência com o Senhor, essas pessoas irão para um lugar de tormento. Urge, irmãos, a necessidade de nos despertarmos para nós pregarmos o evangelho do reino para as pessoas. Ó Senhor Jesus, para que elas não sejam levadas, Senhor Jesus, para esse lugar de morte, para esse lugar de tormento, e ali aguardarão o grande julgamento, mas já estarão sofrendo, enquanto aqueles que dormiram no Senhor, como nós desfrutamos nos últimos dias, no Apocalipse 14:13, bem-aventurado agora os mortos, porque dormem no Senhor, e eles descansam das suas fadigas, e as suas obras o acompanham. Esse é um consolo e uma esperança para nós. Em Coríntios, o Senhor também nos fala que se a nossa esperança se limita nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor é a nossa esperança, e nós temos a esperança da ressurreição, e nós fomos consolados nos últimos dias, graças a Deus, com esta palavra, nos consolando, cuidando de nós, mostrando que os nossos entes queridos, aqueles que partiram e dormiram no Senhor, estão sendo cuidados, estão bem, estão sendo consolados no seio de Abraão, e agora fazem parte da testemunha, Senhor, torcendo por nós, para que alcancemos também, Senhor Jesus, para que cheguemos também à maturidade, e que venhamos a apressar, e que complete o número daqueles que o Senhor chamou e escolheu. E o Senhor conta com cada um de nós. Nós vemos aqui esse encorajamento. No final do Evangelho de Mateus, nós temos um comissionamento. Mas esse comissionamento não é só para os apóstolos. Esse encorajamento é para cada um de nós. Vamos abrir, irmãos, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, Senhor Jesus. Desperta em nós, hein, Senhor, necessidade de pregarmos o Evangelho. Senhor Jesus, 1,18, irmãos, diz assim, olha, Senhor Jesus, Efésios 1,18, aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ó Senhor Jesus, iluminados, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. A esperança do nosso chamamento é a transformação do nosso ser e a transformação do ser de outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Agora Efésios 4, Senhor Jesus, 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Irmãos, são palavras sinônimas que querem dizer a mesma coisa: chamamento, vocação e eleição. Senhor Jesus. Agora quero ler com os irmãos, primeira epístola de Pedro 4, primeira epístola de Pedro 4, de 7 a 12. Primeira epístola de Pedro 4, de 7 a 12. Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, de 7 a 12. Amém. Senhor Jesus, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Que palavra atual, irmãos. O fim de todas as coisas está próximo. Senhor, eu quero crer nessas palavras. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Paulo disse que o amor era o caminho sobremodo excelente. Deus está abrindo para nós Apocalipse, que o Espírito notificou a João, e o ministério de João é um ministério do amor, de espírito e vida. E João também percebeu que o caminho era o amor. No Evangelho de João, capítulo 21,
quando Jesus Cristo, ele no final do seu ministério, próximo da partida, ó Senhor Jesus, ele ainda aparece para os seus discípulos, aquele que ele tinha designado como líder para esse comissionamento. Ele pede uma prova desse amor, e a prova que ele pediu não é o cumprimento dos 10 mandamentos, não era regras, não era doutrinas. Ele vira para o apóstolo Pedro e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Ou seja, estava dizendo para ele que o caminho era o amor. Então, na epístola de Pedro aqui, diz isso para nós: acima de tudo, porém, tende amor intenso. Tende amor intenso, ó Senhor Jesus, uns para com os outros. Pai, nesses últimos dias, nesses dias difíceis, Senhor, coloca esse amor no meu coração, ó Senhor Jesus, amor de cuidar das pessoas, amor de fazer essa rede de cuidados, essa central de acolhimento e distribuição. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12: amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Senhor Jesus, agora na segunda de Pedro 1, 10 e 11. Senhor Jesus, 2 de Pedro 1, 10 e 11, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para finalizar, irmãos, Mateus, nós lemos no final de Mateus capítulo 28, tem um comissionamento. No final de Lucas, no último capítulo, também tem um comissionamento. No final de Marcos também tem um comissionamento. E esse comissionamento é para a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que vai curar as pessoas. É a pregação do Evangelho que vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, e com essa pregação do Evangelho, ó Senhor Jesus, que o Senhor nos supre. Senhor Jesus, em Atos ali o Senhor apareceu aos discípulos e disse que tinha um comissionamento para eles. Eles deveriam esperar em Jerusalém. E aí o Senhor apareceu para eles ainda durante 40 dias, pregando as coisas concernentes ao reino de Deus. E aí, depois o Senhor ascendeu aos céus e eles ficaram 10 dias ali, irmãos, orando. Depois o Espírito Santo desceu como fogo, suprindo eles para esse trabalho maravilhoso. Ó Senhor Jesus, e o Espírito Santo, irmãos, já desceu. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos encorajar, cada irmão e cada irmã da igreja Molevade, mesmo nas tribulações, nós não estranharmos que nós temos um comissionamento. Nós não podemos distrair do comissionamento. A Covid nos abala, nos entristece, sim, mas vamos, ó Senhor Jesus, não vamos perder o foco, que é pregar o Evangelho do Reino. Senhor, nos dê condições, Senhor, nesses tempos difíceis, de nós cooperarmos com o Senhor, seja nas nossas casas, seja ligando para as pessoas, seja usando as ferramentas digitais, seja saindo de repente, nos nossos contatos. Às vezes você pede a comida, você pede alguma coisa, entrega um delivery, você entrega ali um folheto de evangelização. Senhor Jesus, vamos cooperar com o Senhor.
Ó Senhor, e o Espírito ali em Mateus, Marcos e Lucas disse que o Espírito cooperava com aqueles que, Senhor Jesus, saíam. Nós precisamos do ID, apresentar os nossos corpos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, e cada irmã tenha uma semana vitoriosa e faça um contato, que sejam usados como canais para alcançar as pessoas com a palavra fundamental e a palavra profética em nome de Jesus. Aleluia.